Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que trata de ideias sobre longevidade, maturidade, trabalho e pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com Andréia Kalina. Ela é cofundadora do Diálogo no Escuro Brasil. Andréia, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter atendido o nosso convite. Obrigada, Walter. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de Andréia. Obrigada, Walter. Obrigada ao Trabalho no Futuro, obrigada a Mature Jobs. Vou contar um pouquinho de mim. Acho que eu nasci em Salvador, estou em São Paulo há 34 anos e vim para cá estudar economia na Universidade de São Paulo. E naquele momento, com 20 anos, o que eu tinha como objetivo era trabalhar numa grande multinacional na área de marketing, conseguir realizar esse objetivo. Eu trabalhei em grandes multinacionais da área de bens de consumo, Unilever, Reckitt Benckiser. Cheguei realmente no que era o meu sonho, mas quando eu tive filho, eu descobri que existia uma outra necessidade minha, que era viver bem a maternidade, e que para o mercado de trabalho essas duas coisas, como ele era formatado naquela época, para mim não se encaixavam, embora tenha se encaixado para várias mulheres. Então eu saí e acabei montando a Kalina Projetos, mais por uma necessidade de ter um trabalho com horário flexível. E por coincidências do destino do acaso, eu logo conheci os donos do Teatro Folha e com eles eu comecei todo um trabalho na área cultural, em 3 vertentes principalmente: produções de exposições de grande porte, captação de recursos para algumas instituições culturais e assistência das empresas na área cultural. Desde 2014, a Kalina se associou à Dialog Social Enterprise Mundial, que é uma empresa de origem alemã, que existe no mundo há 30 anos, já passou por 140 cidades, 40 países, e ela busca, através de seus projetos, quebrar os preconceitos e paradigmas que existem na sociedade para diferentes grupos, sejam eles pessoas com deficiência, pessoas acima de 70 anos, pessoas com deficiência auditiva, e para isso eles utilizam 2 recursos: as exposições experiências, Diálogo no Escuro, que foi um grande sucesso, São Paulo Rio, Diálogo com o Tempo, em que se busca quebrar o preconceito através da experiência, do encontro e do diálogo, isso para a população em geral. E workshops corporativos de Diálogo no Escuro que buscam, através também do encontro, da experiência e do diálogo, numa linguagem para o mundo corporativo, educar a sociedade do mundo corporativo para ver essas pequenas diferenças da sociedade como um grande enriquecedor para as corporações e que elas devem estar incluídas nos times das corporações. Sim. E como é que foi para você observar a experiência das pessoas, né? Nos 2 diálogos, que são experiências, eu particularmente, depoimento pessoal, experiências fantásticas. Eu adorei fazer parte dos 2, eu fui aos 2 e achei muitíssimo interessante, né? Então, assim, como é que é isso? Como é que é para você observar as pessoas vivenciarem essas experiências? O que você pode contar para nós sobre isso? Olha, cada experiência é uma experiência e cada um que vive as visitas e os workshops, ele vai tirar daquela experiência coisas que estão fazendo sentido para a sua vida, porque elas têm a sua individualidade, seu caráter diferente e também momentos da vida dela. Então, nesses workshops e nessas exposições acontecem, na verdade, 3 diálogos. Um diálogo consigo próprio, porque toda a situação das exposições permite isso, que é com seus medos, com seus desejos, projetos, frustrações e realizações. Um diálogo com seu guia, que pertence a um grupo, em geral, diferente do seu, da sociedade. E o diálogo com seu grupo que está passando por essa experiência. E todos falam de empatia, conexão, a necessidade humana de se comunicar, fazem eles repensarem a capacidade humana de ultrapassar barreiras e preconceito, o respeito às diferenças. Para mim, como cofundadora do Diálogo no Brasil, o que eu sinto é uma grande realização de ver que não só a gente está contribuindo para a mudança dos protagonistas dos projetos, que são os guias com deficiência visual total ou deficiência visual parcial,
no caso do Diálogo com o Tempo, de pessoas maduras, mas que principalmente a gente está contribuindo para a educação de uma sociedade que é extremamente exclusiva. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, você consegue observar que essa sociedade, digamos, excludente, ela tem mostrado mudanças, ela tem se tornado mais inclusiva. A sua experiência mostra isso? Como é que A é minha isso? experiência mostra isso, que a sociedade, de forma geral, ela está aberta para essa inclusão. Eu diria que a diversidade hoje, embora se use muito o termo de diversidade e inclusão, a diversidade não é uma escolha humana, ela está aí. E a diversidade é uma constatação, é um fato, a sociedade é diversa, mas a inclusão, sim, é um comportamento que a sociedade ou o indivíduo passa a ter diante de uma sociedade diversa. E eu acredito que já existe ao longo da história, nos últimos 70 anos, grandes movimentos que levaram à inclusão das mulheres, depois à criminalização da discriminação racial, a inclusão do grupo LGBT e, finalmente, agora no século XXI, a inclusão de pessoas com deficiência intelectual ou física. E eu vejo, sim, que a sociedade, aos poucos, está se tornando mais inclusiva, porque as empresas, finalmente, começaram, talvez por uma questão social e agora é mais numérica, começaram a ver que elas se beneficiam dessa inclusão de forma financeira, inclusive. Sim. Porque uma vez que elas são mais inclusivas, todo o seu grupo de colaboradores se sente mais à vontade para ser eles mesmos. Porque nós somos diferentes. Sim. Embora não pertencemos a nenhum grupo excludente, nós, como pessoas, somos muito diferentes. Cada ser humano é diferente. E a partir do momento em que você põe todos os seus colaboradores em contato com pessoas de outros grupos, cada indivíduo se sente melhor, eles se sentem mais engajados com a empresa, uma vez mais engajados, produzem mais. Um grupo de colaboradores diversos também contribui para uma visão da sociedade mais diversa. Com isso, você oferece produtos e serviços que englobam mais o que a sociedade precisa, e a consequência disso é que você fica na frente da concorrência, vende mais e lucra mais. Você acha que assim, se a gente olhar daqui para frente, considerando o futuro, uma coisa mesmo que próxima, mas assim, de qualquer forma, como é que você entende que será esse processo inclusivo? Você acha que há mais chances das empresas incluírem novos funcionários, ou você acha que isso hoje a gente passa por alguma dificuldade maior? Como é que você enxerga isso? Como é que você acha que o trabalho no futuro vai receber essas pessoas diferentes? Eu tenho uma visão otimista do mercado, Walter. Eu acredito que sim, que as empresas vão incluir essas minorias, porque elas foram mudanças muito recentes na história. Na antiguidade se tinha muito culto ao corpo, ao jovem. Depois, na Idade Média, as pessoas diferentes eram queimadas em fogueiras. Com a industrialização, elas passaram a ser institucionalizadas. E só no século XXI elas passaram a ser incluídas. A própria inclusão da mulher, das etnias diferentes, do LGBT, ela aconteceu recente. Então, 70 anos numa história de civilização de 3.000 anos é muito pouco. Se a gente contextualizar historicamente, eu acho que a gente já fez grandes mudanças. E embora existam alguns grupos conservadores no governo ou na sociedade, eu diria que a inclusão é um trem que está descendo a ladeira. Uhum. Não tem como pará-lo mais. Sei. E a Andréia? Como é que é a Andréia daqui a 10, 15 anos? Como é que você se vê no futuro? Olha, Walter, eu sou humana, como qualquer pessoa da sociedade, e sem dúvida eu também tenho os meus vieses criados no coletivo e meus vieses individual, até porque eu acredito que cada ser humano, ele cria essas caixinhas até para a gente sobreviver na sociedade. Mas uma vez que eu estou trabalhando com isso, eu estou mais aberta também a respeitar os pontos de vista diferentes e perceber que o meu ponto de vista é só mais um ponto de vista. Não existe uma verdade única sobre um mesmo fato. Então eu me vejo cada vez mais contribuindo para essa formação de uma sociedade diferente, contribuindo para esse mercado de trabalho de forma diferente do que ele é hoje e, enfim, me sentindo cada vez mais realizada com esse rumo que minha carreira tomou. Que ótimo.
Que bom, André, que bom conversar com você. Muitíssimo obrigado, obrigado pelo tempo que você deu aqui para nós. Obrigada, Walter, obrigada por essa oportunidade. Que bom. Se você gostou dessa nossa conversa, dê um like, compartilhe. Nós da Maturity Jobs te esperamos no próximo Trabalho no Futuro. Toda terça-feira um novo programa vai ao ar. Até!